Olá para você que nos acompanha pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Carla, nós estamos aqui para mais uma edição do nosso podcast Entrevistas DPE, como sempre, trazendo muita informação e hoje o assunto é um assunto muito sério, muito relevante e já nos acompanha, porque hoje nós vamos falar de entenda medos, ansiedade e comportamento na escola com a psicanálise. Tudo isso aqui você acompanha no Entrevistas DPE. Para falarmos sobre esse assunto, a nossa convidada de hoje já está aqui comigo. Eu estou aqui com a Sueli Barbosa, psicóloga, e seja muito bem-vinda ao Entrevistas DPE. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, compartilhando um pouco da minha experiência, um pouco do que eu sei e um pouco do meu trabalho também. Sueli, o prazer é todo nosso em te receber aqui, em você ter disponibilizado parte do seu tempo para estar aqui somando com quem nos acompanha, né? Prestando todas essas informações que são de grande valia. Então, para nosso começo de conversa, né? Para nos situar melhor, como é que você apresenta, né? Em palavras simples para que todo mundo possa entender, ter a compreensão melhor, o que é a psicanálise e o que ela oferece aí de específico, né, para compreender medos, ansiedade, agressividade, dificuldades escolares em crianças e adolescentes? Então, a psicanálise, antes de tudo, ela é uma ciência, certo? E ela é essa forma de escutar, de acolher o que a criança ou o adolescente, ele tem para dizer, mas ele não consegue colocar em palavras. Então, muitas vezes, vai aparecer como sintomas no corpo, né? Vai aparecer ali na brincadeira, vai aparecer nos sonhos ou na falta dele, né? Nos terrores noturnos. Então, a psicanálise, ela busca compreender por que isso está acontecendo, por que isso está aparecendo. E vai atrás de todo um histórico, né? Isso. A gente quer sempre entender ali a raiz, né? Onde tudo começou, entender a história dessa criança, de que contexto ela vem, a história dos pais, a história da família, né, de cada geração. Por trás de tudo isso que gera esses comportamentos aí sem explicação quando não há aí uma verbalização adequada, isso. Né? Tem reações. E quais são os principais, os princípios clínicos, né, que mais orientam o seu trabalho com os jovens? Como é que é a escuta, a transferência, a brincadeira, o silêncio e por que eles são importantes nesse público? Principalmente no atendimento com crianças, o brincar, ele é introduzido, né? Porque a principal via de expressão da criança é o brincar. Então, mas a escuta está muito presente, né? A transferência precisa ser estabelecida com essa criança ou com esse adolescente, porque eles precisam se sentirem autorizados para trazer, né, as suas questões, e esse vínculo aí precisa acontecer, né? Tanto do profissional quanto do paciente. Se sentir seguro, se sentir validado é muito importante. E em alguns momentos também o silêncio. O silêncio ele vai precisar estar presente porque é uma forma que permite ou o jovem ou a criança que ele crie suas próprias palavras, né? Ao invés de eu chegar como algo pronto ou ele como uma resposta pronta, né? Mas no caso dos adolescentes que eles conseguem ter esse diálogo, né? Com a criança a gente vai analisar muito mais o brincar, né? Entrar ali, se jogar mesmo na relação com a criança, brincar, se tiver que se sujar, se suja. A gente precisa desse contato. E como é que é diferenciar o medo esperado do desenvolvimento, né, como escuro, separação ou provas, de um medo que já sinaliza sofrimento psíquico, né? O que costuma mudar na abordagem clínica em cada caso? Tá. Aquele medo que é esperado, que é natural, né, dessa fase que a gente espera, aquele medo do escuro, né, aquele medo da separação dos pais, eles tendem a ser apaziguados, né, com o caminhar ali do desenvolvimento maturacional. Agora, quando a gente pode pensar ali numa patologia do medo, é quando ele começa a interferir na vida dessa criança. Ele começa a trazer prejuízo nas suas relações, prejuízo no seu próprio brincar, né? No sono, começa a interferir o sono. Então, a gente já pode estar mais atento a esses sinais.
E quando nós falamos de ansiedade na infância e adolescência, que sinais aparecem aí primeiro na escola, né? Em casa, e também como é a psicanálise, né? Ler esses sinais aí de um jeito diferente, de abordagens mais diretivas. Tá. A psicanálise ela vai entender a ansiedade como uma manifestação inconsciente. Então, assim, na escola, o que vai aparecer? O que é muito comum, né? A queda no rendimento escolar, o esquecimento, né? Dificuldade de concentração, isolamento social, agitação. E em casa, vai ter aquelas muitas corriqueiras queixas somáticas, que a gente chama de psicossomática, né? Que é os sintomas no corpo, né? As dores de barriga, as dores de cabeça, crises de choro, irritabilidade. Então, a psicanálise ela não busca focar só no sintoma para ser corrigido ou controlado. A gente busca entender o que aquela ansiedade está querendo nos comunicar, falar, certo? Certo. E a agressividade infantil é sempre um problema aí de comportamento? Como é que a psicanálise é relacionada com a frustração, né? Desejos, limites e também pedidos de cuidado que não encontram aí as palavras, né? Muitos não se expressam ali nas suas frustrações. Certo. Quando a criança ela não consegue nomear, ela vai de alguma forma tentar expressar, né? Com o próprio corpo, com esses comportamentos agressivos. Então, a agressividade, ela não é só um problema de comportamento. A gente precisa avaliar, analisar o que ela está querendo expressar, né? É uma frustração, é uma necessidade de limite, como você falou, é um pedido de cuidado, é um desejo. Então, assim, não dá pra gente rotular aquela criança, como a gente vê muito hoje em dia o TOD, né? O Exato. transtorno positivo desafiador. Nem sempre vai ser um transtorno, né? A gente precisa, os transtornos eles têm critérios diagnósticos muito específicos que precisam ser preenchidos para que eles sejam considerados um transtorno. E muitas vezes pode não ser, né? Pode ser algo do contexto familiar que a criança está passando, conflitos familiares, o que essa criança vê diariamente, né? Então, a gente precisa investigar para não patologizar de imediato. Exato. É uma ampla. São tantas coisas, podem ser tantas coisas, né? Que tem que levar para um profissional averiguar que tipo de comportamento é aquele ali. Porque, como você diz, envolve muitas coisas ali no contexto da vida dele, o que é que passou ali por trás daquilo tudo e não está conseguindo falar o que é que ele está sentindo naquele momento. São várias coisas. E outra coisa que também tem, assim, que confunde muito uma com a outra são as síndromes, né? Dá para confundir muito a questão do autismo, a questão dos TDAHs, a questão de como é que tem as outras coisas também. Fora o TDAH, o que mais que hoje está muito comum, as pessoas falam muito. Tem muito autismo sendo diagnosticado, o TDAH, o TOD. O TOD. Qual é a outra coisa muito, muito comum mesmo que tem, gente? O comportamentinho bem acelerado, como é que a gente fala? Não me veio a memória agora. Pulemos essa. Mas, enfim... A hiperatividade? Hiperatividade, nossa, tá demais. Hoje você ouve falar muito nisso, né? O TDAH, a hiperatividade e também muitos laudados aí de autismo, né? Sim, e os laudos sendo muito precoces no sentido de não entram numa avaliação mais aprofundada ali, porque pra gente fechar um diagnóstico, a gente precisa de uma avaliação multiprofissional. Exatamente. Precisa passar por vários profissionais. Não é só um teste psicológico que vai dizer se a criança tem um transtorno ou não. Não é só uma avaliação de um médico que vai dizer. Exato. Precisa passar por diversos profissionais. Tem que ter uma investigação minuciosa, né? Para você não ter ali um diagnóstico errado, porque isso aí pode prejudicar a vida da criança, a vida dos pais. Isso mesmo. Porque a pessoa tem que se preparar para lidar com aquilo ali, né? Seja quais transtorno for, seja até a falta de limite, que hoje está demais, né? E a questão da gente estar com a internet inserida no nosso dia a dia, as nossas crianças aí com a tela do celular toda e os pais aí que lutam para se desdobrar, para tirar os filhos da tela, para dar limite. Como eu estava falando para você anteriormente, essa nova geração tá difícil. Mas a gente tenta todo dia. E naturalmente a criança ela tem tendência a buscar mais o que lhe dar prazer. Então, ela vai precisar
ser bordeada, ela vai precisar dos limites e de muita orientação. É isso que criança precisa, de amor, de cuidado, mas também de limites. Exato. E em episódios de explosão, né, como brigas ou insubordinação, quais são as atitudes aí dos adultos tendem a piorar e quais favorecem uma saída simbólica aí para a agressividade? Porque hoje é uma coisa que a gente vê diariamente nas famílias, né? Certo. A falta de paciência dos pais, porque muitas crianças mesmo tiram do sério ali. Fica testando a paciência do pai e da mãe. O pai e a mãe tá naquela correria do dia a dia, trabalha casa, trabalha fora, e vem ali escola de menino, reunião e não sei o quê. E uma série de coisas, uma série de responsabilidades e atividades que acaba a cabeça da pessoa fica ali um turbilhão. E como lidar com isso? Se a criança tem esse tipo de comportamento, né? Como que o pai e a mãe, mesmo assim, no dia de exaustão, tem que lidar com tudo isso, porque ajuda a gente aí, que só um profissional da área no momento, então. Certo. Acredito que hoje em dia, não só hoje em dia, mas sempre, né, a paciência, ela precisa ser muito praticada, né? É uma virtude que todos nós precisamos. E o ideal é não bater de frente, né? Não bater de frente. Tendem a piorar com os gritos, né, com a humilhação, com a desqualificação. Isso vai né, piorar. Então, como você perguntou, uma saída, né, simbólica. Nomear. A gente precisa nomear para essa criança, né? O adulto, primeiro, tá muito estressado também. Se centra, né? Não vou conversar com você agora, mamãe, papai, estou aqui no meu momento, não tô estressado. Conversa. Em outro momento, volta. Olha, eu entendo que você está com raiva por isso, por isso, por isso. Que você está chateado por isso, por isso, por isso. Só que a gente precisa também dizer para essa criança que não é porque ela ficou chateada com algo, com raiva de algo, que ela vai poder descontar em qualquer coisa. Por exemplo, numa agressividade. Não é porque eu fiquei chateada com um coleguinha, né? Com raiva de um coleguinha que eu fui lá e empurrei ele, ou joguei uma cadeira nele, ou... Não. Isso já não é permitido. Você tem todo o direito de ter raiva, todo o direito de ficar chateado, mas você não tem o direito de machucar a outra pessoa por conta disso. Então, as saídas simbólicas são sempre no diálogo, né? Validar o que essa criança tá trazendo, validar, mas também entrar com a orientação e com a correção. Uma coisa que eu aprendi até como mãe mesmo, né? No dia a dia. Já são 3, né? Já tem o mais velho, tem 27. Então, assim, o primeiro sempre é o da experiência, é o filho da experiência, né? Quando você é ali mãe de primeira viagem, e os outros você já tá ali mais familiarizada em ser mãe. O primeiro, assim, tentava tirar do sério, respirava fundo e mantinha a calma e a paciência. Isso eu aprendi também com a professora na escola. Também já fui um tempo atrás professora. Nossa, que desafio. E assim, você baixa, calma e fala calmamente. Porque muitas vezes a criança quer te tirar do sério, né? Você fala calmamente, olha nos olhos. Isso respirando fundo assim umas 3.000 vezes. E funciona. E funciona, que a maioria das vezes quer ver você se desconcertar, te chamar a atenção mesmo, né, daquela forma. Você tem pego muitos casos assim, dessa maneira? Não, na verdade, não. Eu observo, assim, esses casos na escola, né, que eu também trabalho em uma escola, então, corriqueiramente eu faço atendimento com pais, né, e a gente percebe, sim, nas crianças essa necessidade de atenção, né. De chamar a atenção, né? Isso, então... A gente precisa ter muito cuidado, né? Para o que essa criança está querendo comunicar, né? Está querendo chamar atenção, mas por quê? Né? Sempre parar e pensar o porquê, né? Dessas atitudes, dessas reações. E aquele momento tranquilo, paz, conversar. É tudo que... É a estratégia que a gente tem. É a conversa, é o diálogo, que a palavra, ela transforma. Essa é a verdade. Exatamente. E quando um aluno, ele não aprende
ou não se concentra, né? Por onde você começa a escuta? Como é que distinguir aí um transtorno específico como o TDAH e o TEA, e de manifestação aí subjetivas, né, ligadas à história daquela criança? Porque é como a gente estava falando, né? É uma ampla situação que envolve várias coisas, tanto na questão comportamental do contexto ali vivenciado por aquela criança, como também pode ser um TDAH, um TEA, uma criança com várias outras aí, que a gente for falar o nome aí vai esquecer, porque são muitas, né? Eu acho que aqui a gente tem que tomar muito cuidado com a questão do TEA e do TDAH, porque às vezes, né, como a gente já falou, vai ter ali os sinais na escola. A queda do rendimento, não está tendo concentração, não está conseguindo, né, acompanhar. Então, a gente tem que ter cuidado para não, né, já colocar lá na panelinha do TDAH. Precisa, como eu sempre falei, avaliar cada contexto. E a escuta começa, a gente trazendo assim para a clínica, né, começa pelos pais. O que os pais vão dizer sobre essa criança? Como que foi o processo de aprendizagem, como que foi a introdução na escola, como que foi a adaptação, como é que vem sendo. E é sempre muito importante que o profissional que acompanha essa criança, ele faça visitas na escola, né? Ele tem esse contato com os professores, com a coordenação pedagógica. Eu acredito que essa troca, né, esse diálogo, é muito importante e ele só traz benefícios para essa criança, tanto no seu âmbito escolar, quanto nos resultados na própria terapia. Certo. E qual é o papel da família nesse processo, né? O que os responsáveis eles podem fazer ou deixar de fazer aí que realmente ajuda, né? Sem cair em culpabilização, porque muitos pais às vezes se culpam, né? Porque estão sempre trabalhando, estão sempre sem tempo e quando para tem o estresse do dia a dia. Nesse sentido, não adianta se culpar, né? A gente precisa fazer algo para ajudar essa criança. Então, assim, respeitar o tempo dessa criança, manter uma rotina segura, ainda que, né, esteja sempre muito atarefado. Teve um tempinho, vai lá mostrar que está presente, a sua presença, aquele acalento, aquela atenção, sempre, né, mantendo esse vínculo com o próprio filho. E a família, ela não deve ser culpada, ela deve ser parceira, né? É claro que a família vai ter responsabilidade nisso. A família precisa se implicar no processo dessa criança, porque uma criança não se constitui sozinha, né? Ela se constitui em relação. Mas a ideia não é culpabilizar, né? Mas sim ajudar essa família a se implicar com o processo e se responsabilizar. Por quê? Eu sempre falo assim, quando eu recebo uma criança para atendimento, né? Eu não trabalho sozinha. Eu sozinha com seu filho, eu não vou ter nenhuma oportunidade de trabalho. Exatamente. Eu vou precisar da parceria. Eu vou precisar estar sempre chamando esses pais para escutá-los, para acolhê-los. Esse vínculo ele precisa existir tanto comigo e com a criança, quanto comigo e com os pais ou cuidadores. Essas dicas e aconselhamentos e técnicas até vão ter que estar sendo aplicadas em casa, até porque a criança ou o adolescente está mais tempo com os pais. Você Isso tem ali mesmo. aquele momento de orientação. É um momento de escuta, né? E um momento de orientação também. E outra coisa que está muito em alta nas escolas, que tem mexido muito com o psicológico, outro dia eu vi um vídeo na internet que eu fiquei impactada com aquilo ali, com a questão do prejuízo que o bullying traz na vida de uma adolescente. Tinha uma menina chorando horrores porque sofreu bullying na escola e ela ficou extremamente ali. Não sei nem explicar o sentimento que aquela menina estava sentindo naquela hora. Me deu muito dó. O bullying, né, que é uma humilhação, né, em exclusões. Que marcas psíquicas eles costumam deixar aí? Quais são os dispositivos de cuidado você recomenda quando a violência é entre pares? O bullying, né, é uma prática bem altamente destrutiva, né, para criança, adolescente, para a pessoa que sofre. Então, pode deixar marcas de vergonha, de medo. Em casos mais graves, essa pessoa pode desenvolver um transtorno de ansiedade mais grave, né? Uma fobia social, né? Isolamento social, isso pode acontecer. Então, quando isso, né, acontece ali entre os pares, dentro do ambiente escolar, a escola vai precisar fazer alguma coisa.
vai precisar desenvolver estratégias, né? Seja rodas de conversa, seja palestras, que eu não acho que seja tão relevante para esse público, né? As palestras, eu acredito mais ali na conexão, né? Nas rodas de conversa, nas práticas de fazer atividades que façam essa pessoa praticar, né? O cuidado com os colegas, praticar ali a gentileza. E então, quando isso acontece dentro da escola, a escola precisa fazer algo. Uma coisa muito importante que eu ouvi, eu não me recordo de quem, mas eu achei muito interessante, vou repetir aqui para vocês, foi uma frase. A gente ensina muito o nosso filho a se precaver no caso venha a sofrer um bullying na escola. Mas a gente não ensina ele a não praticar bullying. Não é verdade? É verdade. Uma coisa que a gente deve realmente. sempre ensinar os nossos filhos é a não praticar o bullying. Porque ele dentro de casa tá ali uma coisa, é bonzinho e tal. O comportamento muda quando está ali junto com os coleguinhas. Então, a gente tem tanto que ensinar esses dois lados, né? Você concorda comigo? Concordo plenamente. Tanto quanto ele venha a passar por uma situação dessa de bullying na escola, como a não praticar, a sempre ter empatia pelo próximo. Eu sempre uso com os meus filhos assim a questão, você gostaria que fizesse isso com você? Então não faça. Sempre deixando isso assim muito claro o tempo todo, sempre nos meus ensinamentos. Eu achei muito legal essa questão, né? Essa abordagem. É porque a gente sempre fala assim, conscientizados, eles já estão sobre isso. A gente precisa o quê? Impactá-los, sensibilizá-los para essa prática cada vez mais vir diminuindo, né? Porque é algo que está muito presente dentro das escolas, né? Eu trabalho numa escola, né? E a gente observa isso. Quando isso acontece, a gente tem uma conversa com as crianças envolvidas, os adolescentes. A gente chama os pais, né, para orientá-los, porque a escola também não vai dar conta de tudo. A gente precisa que os pais nos ajudem nesse sentido. Então, essa parceria também da escola com a família, ela é primordial. Outra coisa que a gente estava comentando também é a questão das redes sociais, né? Tá demais mesmo. Quem tem filho sabe, é difícil, tem crianças que atendem, outras não, outros pais que têm mais trabalho de lidar com essa situação, com a questão da regra e o controle ali da internet. As redes sociais, ela traz vários danos, né? O desempenho também e a comparação, que é diária, né? Como é que esse ambiente digital, ele alimenta as ansiedades e também os medos, né? De que tudo isso, inclusive as crianças ficarem muito tempo online, os prejuízos que isso traz para a vida deles, né? Você faz também atendimento aos adolescentes em relação a esse tema, a esse assunto? Eu não tenho essa experiência própria, nunca chegou isso na clínica, né? Mas a ideia não é demonizar as telas, né? Mas observar o que essa criança tá consumindo disso. E vistoriar, sempre tá monitorando, porque redes sociais hoje alimentam muito, intensificam a ansiedade, né? A pressão estética, principalmente nas meninas, né? Ali o medo da exclusão, daquele cancelamento. Então, criança e adolescentes não podem serem abandonados na frente de uma tela. Né? Então, tô aqui com o meu filho, posso dar um celular aqui um momento para ele, sim, mas sempre ali, monitorando o que ele tá vendo. Exatamente, certo? Porque a gente tem uma ferramenta incrível na mão, sim, que é o celular e a internet, que você tem ali uma vasta informação sobre tudo e de tudo, mas acontece que em relação dos nossos filhos, a gente tem que saber filtrar tudo isso, né? Inclusive, atualmente teve aquela denúncia do Felca, né, sim. sobre a adultização, né, e, nossa, tem muitos perfis que espalham, às vezes até imagem criada por IA, né, mas também tem de próprias crianças mesmo, nudes, né, e isso tudo aparece de uma forma muito natural no algoritmo, né? Ele vai lá mostrando. E a criança acredita cegamente naquilo ali. Precisa, às vezes, a gente tá ali como pai conversando, orientando, explicando como é e como não é. É bem complicado. Você tem que ter mais uma conversação ali dobrada para que aquilo ali não venha incutir na cabecinha deles. E regra no limite, né, de tempo e no que eles estão vendo. É como você diz, tem que estar realmente de olho no que eles estão vendo.
E quando a violência doméstica ou comunitária, como é que isso aparece aí no brincar, nas falas, no corpo? Quais são os seus critérios éticos, né, para proteger o jovem e acionar a rede? Uhum. Eu nunca não recebi essa demanda no consultório, mas quando a criança ela vivencia a violência e ela não consegue simbolizar, ela vai apresentar isso numa terapia, ela vai apresentar. Eu digo que eu não, né? A psicanálise. Eu acredito muito nisso. Que o adulto, ele chega no consultório e ele fala sobre os seus sofrimentos. A criança, ela chega e brinca sobre eles. Então, eu digo que eu atendo tanto crianças, quanto adolescentes, quanto adultos, mas eu digo piamente que o atendimento com crianças, ele é muito mais desafiador, muito mais difícil, demanda muito mais do profissional, muito mais cuidado, muito mais atenção. E isso vai aparecer de alguma forma, seja no brincar, seja no próprio corpo, seja muitas vezes na fala também, que tem crianças que têm uma ótima comunicação e que vai verbalizar. E também nos desenhos, né? Tudo isso é analisado. E em que situações você indica avaliação neuropsicológica, né, acompanhamento pedagógico ou psiquiatra? Como é que a psicanálise se articula aí sem se diluir, né, num cuidado multiprofissional? Né, como a gente já vem falando sobre a psicanálise nesse sentido, a ideia, né, não é eliminar o sintoma, mas ir, né, o que está causando isso, ir lá no porquê, o que isso está comunicando. Mas vai ter casos e casos. Vão ter casos, sim, que a criança vai precisar de uma medicação, né? Então, quando há um sofrimento intenso, algum risco para aquela criança, né? A necessidade de medicação é indicado, né? O encaminhamento ao psiquiatra. Em avaliação neuropsicológica, é bem mais recomendado quando a gente observa na criança alguma dificuldade cognitiva, né? Alguma dificuldade de atenção, de raciocínio lógico, né? Quando a gente observa que a criança está numa determinada faixa etária onde ela já precisa saber sobre ter aquele conhecimento pedagógico, a gente vê que ela está numa regressão, isso precisa ser avaliado numa avaliação neuropsicológica. E a pedagógica, acredito que quando a gente observa alguma dificuldade na aprendizagem, né? Da criança, é indicado aí também uma avaliação pedagógica, psicopedagógica. Bacana. E muita gente diz também que a psicanálise ela demora, né? Ou olha só para o passado. Sim. Como é que você responde a esses mitos, né? Quando a urgência é a vida escolar e as relações do presente? Então, né, a gente sempre questiona assim, o que é o demorar? Né? Nessa atualidade, na contemporaneidade, que a gente está vivendo uma aceleração muito intensa, a infância ela pede tempo. Porque a criança ela precisa de tempo para se constituir enquanto sujeito, né? Enquanto ser. Ela precisa. Para andar é um processo, para aprender a falar é outro processo, né? Para entrar na escolinha é outro processo. Então a gente precisa de tempo, né? O tempo é muito valioso. E não é diferente no atendimento em psicanálise. A gente precisa de tempo, a criança precisa de tempo, porque ela não vai chegar e vai dizer tudo que está acontecendo na vida dela, né? A criança não tem essa desenvoltura. Então, o tempo da análise é o tempo de dar palavras ao que não tinha. E isso, né, como eu falei, já é transformador. Exato. E Sueli, quais são os indicadores observáveis na escola, né, em casa e também na própria fala da criança ou adolescente que sugerem aí que o processo está avançando, mesmo que o sintoma ainda apareça? Certo. Um dos indicadores, a criança ela começa a ser mais criativa. Ela começa a criar mais, ela começa a falar mais sobre si, a brincar com mais liberdade. Então, ainda que os sintomas apareçam, né, ou de forma pontual, ou ainda apareçam, a família e a escola, elas começam a observar menos angústia daquela criança. Então, isso já é um indicativo de melhora, de que nós estamos encaminhando aí para o bem-estar dessa criança.
Maravilha. E para a gente finalizar com todas essas informações aí que são de grande valia para os pais, para você que é papai, que é mamãe, e lida aí com suas crianças, seus adolescentes, são dicas valiosas. Para os pais e educadores também, né, que 3 práticas aí simples de acolhimento, né, da fala e do brincar, você recomenda para o dia a dia, e o que é importante evitar para não silenciar o sujeito? Tá. Como a gente tinha falado, né, o escutar a criança, né, dar ali a atenção, escutar o que ela tem para dizer, sem interromper. Deixa a criança falar, trazer, e em seguida, né, você entra com as próprias orientações. Dar o tempo para ela elaborar, para ela se comunicar. E oferecer tempo para a criança brincar. O brincar, gente, ele é transformador. A criança, ela se constitui a partir do brincar, né? É a partir do brincar que ela se transforma, que ela cria, que ela vai se desenvolver, que ela vai aprender sobre si, sobre a vida. Então, oferecer tempo para essa criança brincar livremente. Sem essa ideia de encher a rotina da criança de atividades, né? Porque a gente tem que desmistificar isso de que enchendo a rotina do meu filho, ele vai estar se desenvolvendo da melhor forma. Quando, na verdade, não. Pode acontecer, né, de uma sobrecarga. Uma sobrecarga, né? Um excesso... O excesso de atividades pode trazer o cansaço físico e o mental. Então, tá, vamos lá colocar algumas atividades. Sim, a criança precisa de rotina, mas também ter o tempo para ela brincar de maneira livre. E nomear, né? Como a gente já tinha falado. Nomear as emoções, nomear o que essa criança está comunicando. Ah, tá bom, eu entendi que você tá bravo. O que a gente pode fazer, né? Oferecer essas nomeações para a gente conseguir ajudar essa criança a simbolizar e elaborar tudo isso que está causando um certo sofrimento para ela. Muito bem. E ficam todas essas dicas valiosas para você que está aí nos acompanhando. Desde já eu quero agradecer a você, Sueli, ter vindo aqui, ter compartilhado todas as suas experiências, todas as suas dicas que são de grande valia para quem lida todo dia, né, com as crianças, com os nossos adolescentes. Eu que agradeço a oportunidade, fiquei muito feliz quando eu recebi o convite. E estou à disposição. Ai, obrigada. O Entrevistas DPE está sempre de portas abertas e a gente está aqui também para passar a boa informação. Você que nos acompanha, já compartilha. Tem crianças, adolescentes, compartilha essa informação, que isso aqui é uma verdadeira consulta com a psicóloga. Então já aproveita aí o nosso bate-papo e compartilha para quem tem família, quem tem filhos pequenos, para quem tem adolescente, tá dando dicas valiosíssimas. Nos acompanhou até agora, meu muito obrigada. Eu vou ficando por aqui. Eu e a Sueli, obrigada. Obrigada. E vamos ficando por aqui com mais um Entrevistas DPE. Eu sou a Adriana Carla e até a próxima. Tchau, tchau.